Eu vou mostrar duas questõezinhas. E aí eu não vou dar aquela aula teórica mostrando o que cai, o que não cai. Não, a gente vai aprender resolvendo os exercícios. E a ideia é tentar pausar e tentar resolver. Então vamos pra lá, pro fundo branco. E é o seguinte, o primeiro raciocínio de trigonometria que mais cai na prova do Enem é Teorema de Pitágoras. Então vem comigo. E aí você pode estar pensando, tá, Felipe, mas como é que cai Teorema de Pitágoras no Enem? Você já sabe, você viu isso no ensino fundamental. A gente tem um triângulozinho aqui, ó, e basta a gente fazer o Teorema de Pitágoras. Para fazer o Teorema de Pitágoras, a gente tem que ter o quê? Um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulozinho que tem um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um lado valendo A, um lado valendo B e um lado valendo C, a minha teoria de Pitágoras, teorema, na verdade, de Pitágoras, diz o seguinte: esse carinha aqui eu posso chamar ele de cateto. E esse cara aqui, o outro cateto. O cateto, basicamente, é o que não é hipotenusa. Felipe, o que é hipotenusa? É o segmento que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse cara aqui, ó, ele é sempre a hipotenusa. Hipotenusa é sempre o cara que está oposto ao ângulo de 90 graus. Gravou essa? Beleza? O cateto é o que não é hipotenusa. Então, ele fala o seguinte, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Pronto. Eu tenho meu teorema de Pitágoras aqui. Simples. Like this. E todas as questões que caem no Enem de teorema de Pitágoras são questões relativamente fáceis pra gente. É a parte mais fácil de trigonometria. Uma das mais fáceis, beleza? Tirando os conceitos básicos aí. Legal, Felipe. Você entende isso aqui? Obviamente, a ideia aqui não é eu ficar na teoria e a gente resolver o exercício. Então, tá lembrado mais ou menos o que é aqui? Vamos ver o exercíciozinho. A gente vai começar do mais fácil e pro mais difícil. Preste atenção nesses raciocínios, porque vai estar na sua prova. Depois eu falo que eu não avisei. A figura a seguir representa a área de um jardim com o formato de um triângulo retângulo isósceles. Nele deverá ser colocada uma tela para cercar totalmente o terreno. Considerando os dados apresentados, quantos metros de tela no mínimo serão necessários? Então veja bem, eu quero saber para cercar o terreno, então eu preciso saber exatamente a soma disso aqui tudo. Como se fosse o famoso perímetro, que é a soma de todos os lados. E aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar esse cara, por exemplo, de X e esse cara aqui de X também. Felipe, por que você vai chamar os dois caras de X? Porque eu tenho um triângulo retângulo isósceles. Isso aqui é um conceito básico. Isósceles, eu tenho dois lados iguais. Então eu posso falar que esse cara aqui é X, esse cara aqui também é X, tá? Lembrando que a gente pode resolver essa questão aqui de outra forma, usando, por exemplo, a parte de razão trigonométrica. Mas a gente não vai fazer isso aqui. Vou levar só em consideração a parte de teorema de Pitágoras. Então, beleza, Felipe, bacana, interessante. O que eu faço aqui agora? Eu quero saber o valor de X. O que eu sei? Isso aqui é um triângulo retângulo, então eu posso usar teorema de Pitágoras. Então eu sei que x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Então, 2x ao quadrado é igual a 4. Vou passar o 2 dividindo, x ao quadrado é igual a 2. Passei o 2 dividindo, beleza? Logo, eu sei que o x é a raiz de 2. Tirei a raiz dos dois lados aqui. Bacana, Felipe, se o x é raiz de 2, esse cara aqui vale raiz de 2, esse cara aqui vale raiz de 2. O que eu preciso fazer é somar todo mundo, então vai ficar raiz de 2 mais raiz de 2 mais 2. Esse cara aqui vai ficar o quê? 2 mais 2, raiz de 2. Qual a alternativa que dá isso aqui? Alternativa letra B de bom demais. Lembrando, pode anotar na prancheta. Todo exercício de trigonometria que você for ver, isso aqui eu ensino, preste atenção. Todo exercício de trigonometria que você for ver, a ordem para você resolver o exercício é, você vai tentar primeiro teorema de Pitágoras, depois razão trigonométrica, depois semelhança de triângulo. Show de bola! Então você pegou essa ideia da ordem. E aqui eu quero dar mais um macete pra gente ir pra próxima questão, e a próxima questão é um nívelzinho acima, que é uma questão do Enem, pra gente resolver esse cara muito rápido. Presta atenção. Todas as vezes que você tiver um triângulo retângulo isósceles, saca só. Todas as vezes que você tiver isso aqui, já vê o macete. Então não basta você simplesmente saber, você tem que saber também os macetes para você agilizar. Se liga só, se eu tenho um triângulo isósceles, ou seja, esse cara vale 45 graus e esse cara também vale 45 graus, por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, beleza? Se eu tenho esse cara aqui valendo 3 e esse cara aqui valendo 3, por exemplo, eu posso fazer um Pitágoras e descobrir isso. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Eu quero descobrir, por exemplo, a hipotenusa. Vou chamar de x. Então vai ficar a hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Resolvendo isso aqui rápido, vai ficar 9 mais 9 dá 18. Eu quero fatorar esse cara para tirar a raiz quadrada dele. Vamos fatorar aqui, ó, 18. Qual que é a raiz quadrada de 18? Vou dividir por 2, dá 9. Vou dividir por 3, dá 3. Vou dividir por 3, dá 1. Então eu posso falar o seguinte. X é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Tá vendo? 3 vezes 3 vezes 2. Então eu posso tirar da raiz, vai ficar o quê? 3 raiz de 2. O que está ao quadrado aqui sai fora da raiz. Então o x aqui, ó, é 3 raiz de 2.
que a gente conclui? Toda vez que eu tiver um triângulo isósceles dessa forma aqui, a minha hipotenusa vai ser o cateto vezes raiz de 2. Uou, Felipe, não entendi muito bem. Todas as vezes que eu tiver um triângulo, retângulo, isósceles, a minha hipotenusa vai ser o cateto vezes raiz de 2. Nesse caso aqui, tá vendo que vale 3? Qual que é a minha hipotenusa? 3 vezes raiz de 2. Felipe, aqui nesse caso, aqui vale raiz de 2. Esse cara aqui, ó, vai ser o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado dá 2. Sacou? Então vamos fazer rápido aqui, ó. Se eu tenho um triângulo assim, esse cara aqui é um triângulo retângulo, isósceles, esse cara aqui, por exemplo, vale 10. Esse cara aqui vale 10, a minha hipotenusa vale 10 raiz de 2. Pronto, eu faço muito rápido, não preciso nem fazer Pitágoras. Sacou? Beleza? Pegou o bizu. Show de bola. Então vamos lá, bora resolver o próximo exercício do Enem usando essa técnica aqui. Show de bola. Então vamos lá, ó. Um quebra-cabeça consiste em recobrir um quadrado com um triângulo retângulo isósceles, como ilustra a figura. Uma artesã confecciona um quebra-cabeça como descrito, de tal modo que a menor das peças é um triângulo retângulo isósceles cujos catetos medem 2 centímetros. O quebra-cabeça, quando montado, resultará em um quadrado cuja medida do lado em centímetro é. Então eu vou dar um super zoom aqui nesse quadrado pra gente brincar. Veja bem, vamos voltar aqui, ó, rapidão, só um detalhezinho. De novo, o que ele tá querendo? Ele tá querendo saber o lado desse quadradão aqui, ele tá querendo saber isso aqui tudo. Quanto que vale esse cara aqui inteiro? Então vamos brincar. E ele fala que o menor catetinho vale 2. Então, veja bem, vem aqui comigo. Ele fala o seguinte, o menor cateto aqui vale 2. Beleza? Dá pra você enxergar aí, né? Ou seja, galera, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles. Lembrou? Se o cateto vale 2, aqui vale quanto? Aqui vale 2 raiz de 2. Ah, então aqui vale 2 raiz de 2, Felipe, entendi. Peguei a ideia. Só que isso aqui é um outro triângulozinho, que é um triângulo formado o quê? Um triângulo isósceles, retângulo. Então veja, eu tenho esse cateto valendo 2 raiz de 2, eu tenho esse cateto valendo 2 raiz de 2, agora minha hipotenusa, no caso, vai ser esse cara aqui em preto. Que vai ser o quê? 2 raiz de 2, que é o cateto, vezes raiz de 2. Esse cara aqui dá 4. Lembrando, 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Então esse cara aqui dá 4. Beleza? Então o que eu fiz aqui, ó, eu só tô aplicando aquela técnica que eu ensinei anteriormente aqui de forma mais rápida. Beleza? Então esse cara vai valer 4. Só que isso aqui eu tenho um outro triângulo retângulo isósceles. Então esse cara, o cateto aqui vale 4 e esse cateto aqui vale 4 também. Bacana, Felipe, bonitinho demais. Opa, e essa hipotenusa aqui? E essa hipotenusa? Essa hipotenusa vai ser o cateto vezes raiz de 2. Ah, só que esse outro cara aqui vale cateto raiz de 2 também. E aqui eu tenho um novo triângulo isósceles retângulo. Então, qual que vai ser esse carinha aqui, Felipe? Simples. 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a hipotenusa. Lembrou? Sempre a hipotenusa, quando eu tenho um triângulo retângulo isósceles, sempre a hipotenusa é o cateto vezes raiz de 2. Então, 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 vezes raiz de 2, esse cara aqui dá 8, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 4 dá 8. Então, esse cara aqui deu 8. Bacana. Logo, esse outro cara aqui também tá formando um triângulozinho, aqui é um triângulo retângulo, esse cara vale 8. Então, o que eu tenho? O lado aqui desse quadrado vale 8 mais 4 mais 2. Esse cara aqui dá 14. Vamos olhar as alternativas. 14. Letra A. Ai, de amor demais. Show de bola. Primeiro que a gente tá vendo aqui é Teorema de Pitágoras, a gente viu um pouquinho mais aprofundado, tá? Para você conseguir resolver mais rápido esses exercícios.